A parte desistiu da ação e ainda teve que pagar honorários. O escritório de advocacia que teve preferência em relação ao cliente. E a data em que começa a contar a propositura da ação quando existe emenda à petição inicial. Um monte de polêmicas no Processo Civil News. Processo Civil News. Olá pessoal, tudo bem? Sou Rodrigo Becker, professor de Processo Civil do IDP e estou aqui mais um dia, nosso, se não me engano, 9º episódio, e hoje também, se não me engano, estamos completando um mês de podcast. Olha só. Um mês de podcast. Olha que alegria, podcast que, como diz o Pulp, encanta multidões, né? E estou aqui mais um dia, mais uma bela... um belo dia para a gente conversar sobre o processo civil com ele, sempre o inigualável Guilherme Pulp. Fala pessoal, meu nome é Guilherme Pulp, professor do IDP também, alegria estar aqui com vocês. E legal, Beck, você lembrar aí, um mês, poxa, passou rápido, é intenso, mas muito prazeroso gravar aqui e gerar esse conteúdo bacana para o pessoal que nos assiste. Eu confesso, você falou aí, estou aqui mais um dia, eu lembrei dos Racionais MCs, Diário de um Detento. Aqui estou mais um dia gravando o Processo Civil News, mas é isso aí, gente. Feliz aí com o acolhimento, um projeto que só está crescendo, né, Beck? E hoje temos no cardápio mais alguns casos interessantes, né? Interessantes e polêmicos, né? Mas vamos lá. Sem delongas, sem a gente perder muito tempo, o primeiro caso que a gente vai tratar aqui hoje é sobre desistência da ação e pagamento de honorários. E vamos simplificar e tentar dinamizar. E o seguinte, a questão é a seguinte, a parte pode desistir da ação e a gente sabe que isso está no próprio Código de Processo Civil, né? Uhum. E a parte, ela tem os limites temporais para desistir da ação. Uhum. A questão que foi levada a julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça é até que momento a parte que desiste da ação não paga honorários. Uhum. E o caso concreto era o seguinte, a parte entrou com a ação, o réu se antecipou Isso. e contestou. Antes da formalização da citação. Exatamente. Antes mesmo de ser citado, o réu já foi lá e contestou. E a parte desistiu da ação. Só que vejam os marcos temporais, né? A parte ajuizou a ação, o réu contestou, a parte desistiu da ação dias antes da contestação do réu. Ainda foi antes da contestação. Foi antes da contestação do réu, mas a homologação só se deu depois da contestação do réu. Então, a dinâmica foi, ajuizou a ação, a parte desistiu, mas o réu apresentou a contestação, posteriormente o juiz homologou a desistência e a discussão é, essa homologação da desistência fez com que o autor tivesse que pagar honorários porque a contestação já foi apresentada? Esse é um caso mais esquisito ainda, né? A gente está falando aqui, pessoal, do recurso especial 2.263.662. Um caso ultra recente, né, Becker? Do momento que a gente está gravando aqui, não tem 2 dias do julgamento. Mas, como o Becker falou, esse é um caso curioso, exótico. Pelo seguinte, a gente sabe, o Código de Processo Civil admite que a parte autora desista da sua ação até a citação, independentemente da anuência do réu. Mas, após a citação, a desistência da ação depende da anuência do réu e mesmo com a anuência do réu, só é possível desistir até a sentença. A gente sabe que existe a exceção lá do Supremo da possibilidade de desistência do mandado de segurança, mas o mandado de segurança nem tem réu, nem tem citação, né? Mas tem aquela exceção, o mandado de segurança seria possível desistir até depois da sentença, exceto quando o impetrante estiver tentando se livrar de jurisprudência já consolidada no âmbito do tribunal. Mas tirando essas exceções todas,
até a citação, independentemente da anuência do réu, depois da citação só com a anuência do réu e mesmo com a anuência do réu só até a sentença. A questão aqui é um pouco diferente, porque o sujeito entrou com a ação, o réu não havia sido citado, o autor pleiteia a desistência, aí o advogado do réu se antecipa aquela citação já sabendo da desistência. Essa parte eu não tenho certeza se essa parte eu não tenho essa informação. Mas assim... A gente tem que explicar, né? Porque a gente não tem um acórdão. Então, o que a gente tem é com base no julgamento que foi... E para deixar bem claro, foi ontem o julgamento. Mas então ainda que ele não tenha a informação, era uma informação em tese acessível, se o processo não estivesse sob sigilo. Sim. Então, a gente não pode desconsiderar a possibilidade, inclusive, de que o réu já contestasse sabendo da desistência. Sim, com certeza. Essa possibilidade em tese existe. Não, existe. Aí o sujeito contesta e aí o juiz, opa, já tem uma homologação aqui. Homologa a desistência, mas reconhece o trabalho desempenhado pelos advogados, que até em razão do princípio da concentração da matéria de defesa tiveram que contestar, mas do mesmo jeito que a gente tem que considerar a possibilidade de que eles contestassem sabendo da desistência, a gente tem que considerar a possibilidade de que eles contestassem sem saber da desistência e fizeram uma contestação completa. Já estava pronta, por exemplo, e aí eles só protocolaram. Né? E aí pronta o juiz... que eu quero dizer, pronta quando eles souberam da desistência. Sim. Até porque não fariam correndo, né, talvez. Exatamente. Não, e outra coisa, né, Becker? No processo civil a gente sempre presume a boa-fé, não a má-fé. Então o juízo, talvez acreditando até na boa-fé, falou, olha, independentemente de você ter desistido, aqui houve um trabalho efetivamente desempenhado pela parte ré, pelo advogado da parte ré. Então, independentemente da desistência, faz sentido aqui colocar os honorários. E o que o STJ decidiu? Então, o STJ falou o seguinte, relator ministro Cueva e na terceira turma, e o STJ decidiu que o fato de o pedido de desistência ter sido feito antes da contestação, mas homologado depois da contestação, não exclui a responsabilidade do autor pelos honorários, porque, segundo o ministro Cueva, segundo a terceira turma, eles entenderam que, na verdade, o que gera efeitos para fins de desistência da ação é a homologação e não o protocolo, e isso é importantíssimo não só para o caso dos honorários, mas para todos os efeitos possíveis a partir do pedido de desistência de uma ação. Então, o que o STJ fixou, e é importante que se tenha isso em mente, é que o pedido de desistência de uma ação, ele não gera efeitos a partir do protocolo da petição. Ele só gera efeitos a partir da homologação dessa desistência. E, portanto, tudo que aconteceu antes da homologação tem validade no mundo jurídico e, portanto, o fato do réu ter contestado significa que o autor vai ter que pagar os honorários para o réu por conta dessa formação ou como diziam os clássicos italianos, né, por conta da triangularização processual. Temos um aqui, inclusive. Esse aí. Vamos indicar ele, então, hoje. Vamos guardar aqui. Mais tarde a gente vai indicar ele. Para o pessoal que está ouvindo, mas não está vendo, que a gente tem nossa pequena biblioteca aqui, eu estou segurando o processo de execução do Liebman, que é um dos grandes italianos, um dos mais brasileiros dos italianos. Exatamente. Não sei. Ele e Eliada, né? Os dois mais... Sim, verdade. Boa, bem lembrado. Beck, só antes da gente passar para o segundo, o único ponto assim que talvez... De novo, como você falou, a gente não tem todos os detalhes, mas o único ponto que talvez eu fiquei curioso até para saber, e vou olhar quando for disponibilizado, é se houve um cuidado, se houve um exame sobre se o escritório que apresentou a contestação juntou uma procuração com poderes para receber citação. Porque como ele se antecipa a própria citação, essa contestação só seria de fato válida se ela fosse apresentada acompanhada de uma ciência espontânea, de um recebimento da citação pelos próprios advogados, apresentando a contestação efetivamente em nome do réu. Sim. Né? Então, eu fiquei curioso só para saber se esse detalhe foi observado, mas acredito que sim, porque que senão provavelmente. Senão a contestação não seria nem válida como ato processual, então não desencadearia os honorários. Né? Exatamente. Eu fiquei curioso, se for o caso, depois a gente volta a isso e complementa essa análise num outro episódio.
É isso. E esse, só para repetir, é o recurso especial 2.263.662, julgado no dia 19 de maio de 2026. E a gente vai passar, vai estar tudo na descrição aí do episódio, e a gente vai passar agora para o caso número 2, não sem antes pedir para vocês, se estão gostando do nosso podcast, se estão gostando dos casos, por favor, curtam, compartilhem, sigam aí as nossas redes sociais, Instagram, Spotify, YouTube, que vai ajudar bastante aqui o nosso projeto. Lembrando que esse projeto é um projeto nosso para vocês. Então, na verdade, não há custo nenhum para quem está assistindo, né? A pessoa só dá o play e assiste. Tá então, gostando, indica para os amigos, não está gostando, indica para os inimigos. Então, exatamente. Exato. E vamos para o caso 2, então. O caso 2 é o recurso especial 2.226.625, que trata da consequência que pode advir da inércia de o credor executar uma sentença, um cumprimento de sentença. Então, como assim? Vamos explicar o caso. Esse aí eu nem me atrevo, porque a gente tem aqui na mesa o mago do processo de execução. Depois do Liebman, que está aí. Então, Becker, essa aí você que vai apresentar, só vou assistir e aprender. Esse aí foi o seguinte, gente, olha só que coisa interessante. A parte ajuizou uma ação, enfim, e ela foi vitoriosa ao final da ação. A sentença transitou em julgado, e a parte tinha um advogado, né? Na verdade, um escritório, né, de advocacia por trás. E com o trânsito em julgado, então a gente gerou, o Poder Judiciário gerou 2 créditos que deveriam ser executados. O primeiro era o crédito da parte, o autor, portanto, tinha um valor a ser executado, porque era uma condenação, então ele tinha direito a um valor, e o escritório de advocacia, por conta da sucumbência, tinha também direito a um valor. Muito bem. O processo transitou em julgado e não houve qualquer tipo de iniciativa da parte em executar a sentença. O escritório de advocacia, que tinha direito aos honorários de sucumbência, cedeu os seus honorários para outro advogado, que não era do escritório, um outro advogado. Cedeu. Sessão de crédito normal. Sessão de crédito normal, é possível, claro que não tem problema nenhum. Provavelmente com um deságiozinho ali, ou até a título gratuito. Exatamente. Essa parte também a gente não tem como... a gente vai ver também esse aqui, é um caso recentíssimo. Então, cedeu para o escritório, para outro escritório, o crédito. O outro escritório recebeu o crédito, mas o crédito que o outro escritório recebeu era unicamente dos honorários. Não era o crédito principal do autor. E o autor não se mexeu para executar a sentença. Nada. Esse é um ponto interessante que a gente até estuda em execução, né, Beco? O princípio da disponibilidade. Sim. O exequente ele pode escolher executar, não executar, desistir da execução ou de atos da execução. Tem gente até que queima dinheiro, né? Então, por algum motivo aí o sujeito não quis cobrar, mas beleza. E o código aqui um parênteses, né, Pupo, importante, o código de 2015, ele mudou a lógica que tinha no código de 73, com as alterações de 2005, que era a possibilidade de o juiz determinar o início do cumprimento de sentença de ofício. Agora, no de 2015, ele depende de requerimento da parte para iniciar o cumprimento de sentença. Só um detalhe curioso, no juizado especial civil, nos processos do trabalho, ainda existe a execução de ofício, né? Mas, de fato, no CPC de setembro de 2015, isso mudou. Tem a discussão, né, se no CPC de 2015 ainda existe a execução de ofício para as obrigações de fazer, não fazer, entregar coisa. Mas para a obrigação de pagar, que é o caso aqui, o CPC é expresso em exigir o requerimento da parte. Boa. Então, a parte não requereu, o escritório de advocacia que recebeu a cessão dos honorários falou, bom, eu vou cobrar esses honorários. E entrou com uma execução desses honorários. Aí alguém pode dizer, tá, por que o escritório de advocacia não entrou com a execução dos honorários do autor? Porque esse escritório de advocacia que recebeu a cessão, ele não era advogado do autor. Ele só recebeu a cessão dos honorários. Então, o que ele fez? Ele foi lá e entrou com a execução dos honorários de sucumbência daquele escritório que cedeu, né, o crédito. E a execução correu e ele conseguiu penhorar bens
E aí veio a discussão, mas calma aí, ele vai receber os valores antes do... O acessório vai passar o principal? Vai receber antes do principal, porque a regra na execução, quando a gente tem uma execução de sentença com honorários, é que o recebimento seja feito proporcionalmente aos valores que cada um tem direito dentro do que foi buscado no patrimônio do devedor, né? Por exemplo, se a parte aqui tivesse 90, o escritório tivesse 10, se eles conseguissem penhorar e alienar um bem de 100, 90 ia para ou melhor, conseguisse alienar um bem de 10, 9 ia para abater o crédito da parte, 1 ia para pagar o escritório e assim proporcionalmente. Exatamente, é proporcional. Então, o que foi feito, o que foi buscado no patrimônio do devedor, paga proporcionalmente a parte do autor e a parte dos honorários do advogado. Só que nesse caso aqui o autor não ficou inerte. Só o escritório cessionário, que recebeu os honorários, é que foi atrás. E aí o STJ disse que nesse caso, diante de uma situação excepcional, de inércia do credor, e como o escritório de advocacia cessionário foi o único a tomar a iniciativa de ir atrás dos bens do devedor para receber o seu crédito, ele tem direito de preferência nessa hipótese, porque ele foi o único que tomou medidas efetivas para receber o seu crédito e, portanto, não adianta agora o credor atrasado falar assim, não, mas isso não poderia ser feito porque eu tenho direito também. Não, ele deveria ter feito lá atrás. Então, é uma discussão bem interessante, sobretudo para a advocacia brasileira, né? Que vê aí uma decisão que é confortável e boa para os seus fins. E que, na verdade, é uma decisão coerente, né? Porque se a parte é omissa e não quer receber o seu crédito, não pode prejudicar o advogado que quer receber o dela, né? Até pelo seguinte, primeiro, não existe uma hierarquia entre os créditos. E segundo, se fosse para ter, tirando a possibilidade de o crédito principal eventualmente poder também ter natureza alimentar, os honorários têm natureza alimentar. Então, se fosse para ter uma hierarquia, ela se inclinaria em favor do próprio advogado. Mas aqui, sobretudo, o fator que foi preponderante, né, Beck, como você falou, foi a própria inércia da parte principal, que não poderia simplesmente depois dizer, opa, não, peraí, eu tenho precedência, então abate o meu primeiro ou proporcionalmente, porque o meu é maior que o meu crédito é maior do que o dos honorários sucumbenciais. Então, coerente, e aqui só para frisar, a gente está falando do recurso especial 2.226.625, também julgado recentíssimo. Pelo STJ, isso. E assim, quem não estiver anotando, pegando aí o número, não se preocupa não, na descrição do episódio aí tem todas as informações, né? Exato. Bom, vamos pro terceiro caso? Bora. O terceiro caso é contigo, então manda ver, hein? Bora, é o recurso especial 2.066.843 de Pernambuco. E esse caso, ele começa a corrigir uma questão sobre a qual eu sempre torci um pouco o nariz, Beck, que é o seguinte. O STJ, ele teve alguns julgados no passado, até preocupantes assim, para a advocacia, por conta do seguinte. Você ingressa com a sua ação, né? A gente sabe que a ultimação da citação, a citação uma vez aperfeiçoada, concretizada, ela gera diversos efeitos processuais e materiais, como constituir o devedor em mora, tornar litigiosa a coisa e etc. E um desses efeitos é o de interromper a prescrição, mas essa interrupção retroage à data da propositura da ação, né? Isso aí é lição de teoria geral do processo. Só qual o problema? O STJ teve alguns julgados no passado que basicamente diziam que se entre a propositura da ação e a citação do réu houvesse a determinação de emenda à inicial, a interrupção da prescrição, uma vez ocorrendo posteriormente a citação, retroagiria à data da emenda e não à data da propositura da ação. Por que eu disse que isso era preocupante e é preocupante para a advocacia? Porque naquelas situações em que você ajuizasse a sua ação muito próxima do prazo
prescricional, claro, todo mundo que faz uma petição inicial crendo muitas vezes ou torcendo para que ela seja perfeita. Mas ninguém está imune a errar. E aí, às vezes, você ficava ali sujeito a uma eventual determinação de emenda, correta ou incorretamente, mas uma determinação de emenda, e corria o risco de essa determinação de emenda e a própria emenda acontecerem já depois do prazo prescricional. Então você teria ali uma ação natimorta, porque a interrupção da prescrição, uma vez operada pela citação, retroagiria até a data da emenda, que já seria posteriormente ao prazo prescricional. Então esse era um risco complicadíssimo. Eu até conversava e sugeria, muitas vezes, em aulas, que se fosse o caso de o advogado, a advogada estarem muito próximos do prazo prescricional, a gente sabe que às vezes isso não está sob o poder do advogado. Às vezes o cliente chega para a gente com a prescrição na boca, né? Eu falava que se a gente estivesse muito próximo do prazo prescricional, o advogado, a advogada, para se resguardar, para depois não ter ali uma teoria da perda de uma chance, falar que a perda do direito da parte se deu por uma inépcia do advogado, da advogada, porque não fez a petição inicial perfeita desde o início, eu falava, olha, a melhor coisa faz um protesto interruptivo, garante a interrupção, e aí entra com a ação. A prescrição só se interrompe uma vez, aí você entra com a ação sabendo que pode emendar, pode fazer o que for, mas você estaria resguardado pelo protesto, né? Então eu sugeria isso justamente por conta do risco desses julgados do STJ. Mas o que esse julgado especificamente fez? Ele deu uma atenuada nesse racional dos julgados anteriores. E que atenuada foi essa? Basicamente o STJ disse que se essa emenda inicial for uma emenda com relação, que inclui uma causa de pedir que não prejudica ou não altera a causa de pedir original, e aí não seria nem bem uma emenda, né? Seria um aditamento à causa de pedir. Ou se for algum erro formal de menor importância que não comprometa a essência da petição inicial original, que a interrupção da prescrição retroagiria à data da propositura da ação de fato, né? Então, vamos organizar aqui. O STJ tem esse entendimento, não dá para dizer que está revogado, mas teve esse julgamento externado em julgados anteriores, né, para não confundir aqui precedente, no sentido de que a interrupção da prescrição retroagiria à data da emenda à inicial nos casos em que houvesse a determinação de emenda. Só que esse julgado vem e põe um asterisco aí, desde que essa emenda não recaracterize a petição inicial. Se for uma emenda cosmética, se for uma emenda sobre questões formais pontuais, que não alterem a essência da petição original, haveria a interrupção retroagiria à própria data da propositura da ação. E eu acho que, assim, talvez não seja ainda o ideal, porque eu imagino, a meu ver, embora eu entenda o racional que está aqui presente nesse entendimento da STJ, mas o fato objetivo o que a prescrição busca, aspas, sancionar? A inércia do titular da pretensão, do direito subjetivo violado, né? E, inequivocamente, o autor ele sai dessa inércia quando propõe a ação. Correta ou incorretamente, petição inicial certa ou errada, uma vez ajuizada, ela categoricamente evidencia que o sujeito saiu da inércia dele. Então, não faria sentido ter a prescrição, ainda que haja um equívoco de natureza formal. Tudo bem, uma coisa se o sujeito emenda para incluir uma causa de pedir que também estaria prescrita. Aí isso equivale a ele estar propondo aquela ação que está acumulada objetivamente por causa do aditamento da causa de pedir, equivaleria a ele estar propondo aquela ação agora. Tudo bem, aí faria sentido você falar em prescrição. Agora, numa situação em que a petição inicial original já veicula a pretensão que estaria submetida ao prazo prescricional, a meu ver, não fazia sentido o entendimento de que uma eventual correção depois que não mexa com a causa de pedir pudesse botar essa pretensão sob o risco de uma prescrição. Então, a meu ver, esse julgado da STJ começa a consertar, ou pelo menos conserta boa parte, desse racional que estava em julgados anteriores e que colocava sob risco aí a própria advocacia, né, Beck? Uma coisa que é importante, né, Pupi, só esclarecer para o pessoal que tá
acompanhando esse caso. E até para o pessoal que isso é importante aqui, porque eu sei que tem gente que é estudante para concurso aí que assiste nosso podcast, e a gente tem que lembrar de uma coisa importante para o pessoal ficar de olho, que é o seguinte: tem julgado, como o Pupi falou, do STJ que faz com que o marco do ajuizamento da ação, ele seja um marco móvel, ou seja, se a emenda à petição inicial modifica a causa de pedir substancialmente, é como se a petição tivesse sido ajuizada lá na frente, quando feita a emenda. Quando a emenda ela não altera substancialmente, aí você não altera o marco móvel, e aí é exatamente esse caso. Então, só para o pessoal, né, ficar de olho aí, que como o Pupi falou, a gente tem essas duas hipóteses, e o STJ deu uma amenizada agora, e uma certa reforçada, porque o caso específico aqui, ele tratava de uma hipótese que não alterou, né, substancialmente a causa de pedir. Então, isso é importante para a gente ter essa noção do marco móvel. E a gente está diante aqui, a gente não sei se você falou, Pupi, mas a gente está diante do recurso especial 2.066.843. Boa. Certo? Vamos para as indicações? Vamos para as indicações aqui. As indicações hoje aqui, eu tenho o manual aqui, ele está na minha mão. Hoje eu trouxe o manual aqui, que é do meu amigo Guilherme Carreira, juiz lá em Goiás. Grande Guilhermão, tomador de vinho, gente boníssima, agora tá correndo pra caramba, é uma figura exemplar, e ele também fez aqui um manual de execução concorrendo com o meu, né? Mas, enfim, sugiro que comprem o meu e o dele. Boa. Já, duas recomendações em uma. E um clássico, né, Becker? Aqui, sim. Processo de execução, falamos mais cedo dele, do Henrico Túlio Libma, pela Saraiva. Esse aqui não sei nem se... Só em sebo agora, talvez. Só em sebo, né? Esse aí só em sebo. Esse aqui é um clássico, mas importantíssimo. É sempre bom a gente prestigiar aqueles que abriram um caminho na frente, né? Exato. E essa edição aqui que a gente está é de 1968. Então, honrando os clássicos aí, fica essa indicação. E uma coisa importante, né? Eu não recebo, a gente não é patrocinado nem nada, mas esses livros assim você encontra na estante virtual. Não somos, mas podemos ser, né? Podemos ser, estante virtual, patrocina a gente. Ele se encontra na estante virtual, para quem não conhece, é um site que conglomera diversos sebos do Brasil, e você encontra diversas raridades lá. Sempre é legal dar uma pesquisada. Beck, eu tenho um abraço para inaugurar. Assim. Manda que eu tenho 2 aqui. Maravilha. Eu prometi que a gente está muito prestigiado. Eu tenho hoje 2 abraços, na verdade. Um para o desembargador Reinaldo, do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que foi aluno no IDP, no PPGD, e que elogiou, deu os parabéns aí pelo projeto. E o outro é um outro desembargador, mas agora um desembargador federal do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, Flávio Bolzon Gumboge, que foi inclusive meu colega também no doutorado do IDP, e mandou uma mensagem também, dando um pequeno spoiler aqui. Na verdade já não vai ser spoiler, porque o pessoal já vai ter assistido. A gravação do episódio anterior, que foi com o desembargador TRF da 1ª Região, Flávio Jardim, o Becker postou uma foto no Instagram, né, da gravação, nós 3 juntos, e aí o desembargador Bozon mandou Tostão, Garrincha e Jairzinho para fazer menção à foto. Eu falei, rapaz, depois dessa vou até mandar um abraço para você na próxima edição. Então, abraço também para o Flávio Bozon. Que coisa boa. Agora vamos para os abraços aqui para os nossos comentários que a gente tem nas redes sociais, e são 2 comentários. O primeiro para o Lucas Sveiter, que está dizendo aqui que o podcast que os episódios estão fantásticos, né? E que a explicação didática está ajudando muito. Então, feliz. Figurinha carimbada ele, hein? O Lucas Sveiter já é um nosso. A gente já comentou, já falou de comentário dele outras vezes. Já mesmo. Lucas, um abraço aí, viu, para você. Tomara que você goste aí dos próximos também. E o outro é o Atlas Bacelar, que disse aqui, olha que coisa bacana o que ele disse. Obrigado, viu, Atlas? Fiquei super emocionado aqui, ó. Passei anos
pedindo em meus pensamentos por um podcast como este durante a graduação. Escuto todos os episódios e que venham muito mais, tangenciando uma dúvida, e ele traz uma dúvida aqui que depois a gente vai tratar especificamente. Então, Atlas, grande abraço aí para você. E no YouTube a gente tem aqui 2 comentários que a gente precisa falar. O primeiro é do nosso também já, como diz o Pupi aí, um figurinha carimbada que está sempre aqui com a gente, que é o Devair Júnior. Cá estou mais uma vez, ele escreveu. Abraço, Devair, e abraço para Campo Grande, que ele é de Campo Grande. Dessa vez ele colocou aqui. Boa. Vitor Rios também sempre por aqui. Ele faz um comentário muito bacana aqui. Muito obrigado, Vitor. E por fim, o Guilherme Reis, que deu um toque pra gente, né? Tinha saído um negocinho aqui, um escrito errado aqui na descrição. O Guilherme corrigiu pra gente e a gente prontamente atendeu a sua... Audiência atenta. Audiência atenta. E por fim, para acabar de vez aqui esse episódio, fazer um agradecimento a quem está por trás desses nossos episódios. Boa. E que não aparece, mas que já a gente vai trazer aqui, né? Para vocês conhecerem, que é a Letícia Menezes e o Felipe Vilar, que são os nossos 2 longamanos aqui, que ajudam muito na produção, foram nossos alunos, né, os 2, e eles ajudam bastante a gente a pesquisar e a produzir esse podcast. Então, fica um abraço para os 2 aí. E um abraço também pro Kiko Scartesini aí da Omni, que também sempre está aqui com a gente na técnica, com esse estúdio aqui maravilhoso, e sempre bom registrar também. É isso. A gente tem mais na próxima semana, na quinta, na próxima semana, e aí e daí por diante. Tá bom, gente? Quase que eu engasguei aqui hoje, né? É emoção. É emoção. Valeu, pessoal. Um abraço. Valeu. Um abraço.